Boa tarde a todos, bom ano. É um gosto enorme ter esta oportunidade de estar aqui convosco e gostava de começar por dizer se esta sala enche sempre, mesmo comigo, seguramente tem a ver com a qualidade das palavras do Padre Mário Rui e da qualidade dos cozinheiros que têm nesta casa. Quer dizer, deve ser a única justificação que eu vejo para encherem. Eu não sou um académico e, portanto, o que me propunha era falar dentro daquele tema que me foi pedido, liderar para transformar, mas com base naquilo que é a minha experiência prática, com base naquilo que eu tenho vindo a fazer ao longo da minha carreira profissional e sem qualquer pretensão de dar uma lição de liderança. Não é de todo essa a minha pretensão. Para perceber um bocadinho esta minha experiência de liderança, tem que se perceber também o que é o Millennium BCP atualmente. Eu não vou vender aqui, ou não vou utilizar esta oportunidade para vos promover o Millennium BCP, mas gostava de dar meia dúzia de dados para se perceber e enquadrar o tema da liderança no Millennium BCP, porque é essa a minha experiência. Nós hoje temos cerca de 16 mil colaboradores, portanto temos um conjunto muito grande de colaboradores, eu costumo dizer 16 mil famílias que dependem ou têm uma parte muito substantiva do seu rendimento que provém do Millennium BCP. Cerca de 7.200 destas pessoas estão baseadas em Portugal. Temos 1.116 sucursais ao longo de várias geografias, cerca de 567 sucursais que estão em Portugal, 4,8 milhões de clientes ativos e que trabalham com o banco de uma forma regular, ou seja, interagem com o banco todos os meses, com o grupo todos os meses. Gerimos um património de clientes, recursos de clientes que não são do banco, são dos clientes, de 72,8 mil milhões de euros e temos destes 72,8 mil milhões de recursos dos nossos clientes emprestados a outros clientes, 51,2 mil milhões. Portanto, é um banco com uma dimensão grande à escala nacional. Obviamente, à escala mundial não é um grande banco, mas é um banco que tem uma relevância sistémica nos mercados onde atua. Estamos em Portugal, é o nosso mercado principal, foi aqui que nascemos, é aqui que estamos. Temos uma operação muito bem conseguida de private banking na Suíça, temos uma operação na Polónia, que é um mercado particularmente interessante, com 40 milhões de clientes, de habitantes, em que o banco está há vários anos com uma proposta de valor muitíssimo apreciada pelos clientes e deste mandato que iniciamos, talvez o mais marcante desta mudança de ciclo para o ciclo de crescimento foi termos decidido comprar um banco na Polónia e fomos bem sucedidos num concurso para comprar um banco da Polónia e contamos um banco que tem 500 sucursais, portanto um banco também com alguma dimensão. Nós temos cerca de 360 atualmente na Polónia e vamos crescer e suportar parte do crescimento do banco nesta geografia. Estamos com uma presença muito, muito relevante em Moçambique há muitos anos, uma operação muito bem capitalizada, um bom relacionamento com as comunidades locais, um bom relacionamento com as autoridades. Temos uma operação onde temos 22,5% em Angola, é onde queremos estar e queremos continuar a desenvolver em parceria. Estamos em Macau também há muitos anos e estamos no mainland na China, e agora com um projeto em curso para abrir também uma operação em Xangai. O banco tem mais de 160 mil acionistas, portanto temos este desafio da liderança, é um desafio de liderança das pessoas, mas é um desafio de liderança também dos stakeholders e, portanto, nós relacionamos com 160 mil pessoas que não são indiferentes àquilo que é o comportamento da ação do banco. E temos uma estrutura acionista que é maioritariamente portuguesa. Portanto, há muita confusão em torno deste tema de qual é a estrutura acionista do BCP. 30% do capital do banco está em mão de acionistas portugueses, há cerca de 2% na mão, o maior acionista português tem 2%, é o Fundo de Pensões da EDP, mas a totalidade, é verdade que não agem como bloco, mas a totalidade dos acionistas portugueses tem 30% do banco, a Fossum tem 27% e a Sonangol tem 19% do banco. Portanto, somos um banco que consolida em Portugal, e isto faz uma diferença muito grande face aos outros operadores que têm a mesma dimensão que o BCP, como é o caso
do Santander, e eu gostaria muito que tivesse o Pedro Castro Almeida, de quem sou amigo pessoal e com quem estive esta semana a almoçar. Temos uma concorrência saudável, é muito importante ter um banco com a qualidade do Santander em Portugal, mas eu diria que ainda é mais importante ter um banco para quem este mercado, o mercado nacional, é absolutamente crítico, um banco para quem a saúde dos nossos clientes é absolutamente indispensável, porque nós não pomos em nenhuma circunstância a hipótese de sair de Portugal, quer dizer, como fizemos na Grécia, ou como fizemos na Turquia, ou como fizemos na Roménia. Temos o capital disperso por múltiplas geografias, desde os Estados Unidos a Portugal, China, a África, portanto temos uma dispersão muito grande de capital. Estes últimos anos foram anos particularmente difíceis para o BCP. Por um lado, por uma crise da qual temos responsabilidades internas, que têm a ver com o banco, portanto endógena, e depois também muito marcado com a crise dos mercados financeiros e muito marcado com o período difícil que Portugal atravessou. Quer dizer, vou voltar a dizer que um banco que é sistémico, se os seus clientes não estão bem, é muito difícil que o banco possa estar bem, porque o seu ativo é o crédito que tem nos clientes. Nós apresentámos em 2013, eu diria que há um ciclo de sucessão entre 2008 a 2013, depois em 2013 ou 2012, quando tivemos o plano de reestruturação, em 2013 apresentámos resultados negativos de 740 milhões de euros e daí para cá temos vindo a fazer uma inversão que permitiu que nos primeiros 9 meses deste ano já apresentássemos resultados em cerca de 260 milhões de euros, mas mais importante do que isto foi, em Portugal, finalmente voltámos a apresentar resultados positivos, superiores a 100 milhões de euros nos primeiros 9 meses. Portanto, uma evolução consistente, muito trabalhada, muito dura de implementar, mas com um resultado que é um resultado visível. Os resultados core do banco é um indicador particularmente importante. O resultado core acaba por ser a margem financeira mais as comissões, menos os custos operacionais, portanto é a parte que tem mais a ver com a qualidade do franchising. O banco, neste ano 2013, tinha resultados de 216 milhões e apresentou no final do ano passado cerca de 1.000 milhões e estes primeiros 9 meses já acima dos 800 e, portanto, vamos apresentar. Os jornalistas, não sei se os puseram todos daquele lado para se poder fechar a porta, não vou falar dos resultados que vamos apresentar no final do ano, mas a tendência é, obviamente, uma tendência em linha com aquilo que viemos a fazer ao longo do ano. O cost to income, que é um bocadinho um indicador particularmente importante na banca, porque mede a qualidade do modelo de negócio, que é os custos em relação aos proveitos. Nós vinhamos de 86%, estamos abaixo dos 50%, de uma forma sólida, e este caminho é um caminho que nos torna referência em Portugal, que nos torna referência na zona euro, porque se nós compararmos este rácio com o rácio da média da zona euro, anda atualmente nos 70%. Comparamos abaixo dos 50% com 70%, que é hoje a média da zona euro. O outro indicador que gostava de destacar, que também é particularmente relevante, tem a ver com o loans to deposits, os depósitos, os empréstimos relativamente aos depósitos, em que o banco, no momento mais difícil, eu recordo-me que eu assumi funções de administração em 2009 o banco tinha 167%, ou seja, por cada 100 unidades de depósitos de clientes, emprestava 167 unidades aos clientes. Ora, isto com os mercados internacionais fechados era um problema seríssimo, porque corríamos o risco dos clientes quererem levantar os seus depósitos e nós não termos possibilidade de fazer esse pagamento. Hoje estamos abaixo dos 90%, portanto temos uma situação de liquidez muitíssimo confortável e, portanto, o tema da liquidez é um tema completamente do passado. Os NPEs, que é um jargão um bocadinho esquisito, basicamente, em linguagem mais comum, é o crédito vencido ou o crédito que foi reestruturado, portanto, mesmo o reestruturado aparece como NPEs. Viemos de valores na ordem dos 13 mil milhões em 2013, estamos atualmente nos 5,5, mas destes 5,5 há 60% que é de facto crédito vencido, os outros 40% foram clientes que estão a pagar regularmente aquilo que devem ao banco, mas fizeram reestruturações porque o país esteve na situação que esteve. Ao fazerem uma reestruturação, marcaram como cliente com dificuldades financeiras. Ao ficar marcado, tem ali um período de quarentena de pelo menos 2 anos e, portanto, há aqui uma parte destes 5,5 que se vai resolver e a outra parte nós resolveremos através das atuações que temos vindo
a implementar. Ratios de capital também razoáveis, adequados àquilo que é o nosso modelo de negócio. Nós vinhamos de valores ali abaixo dos 6%, ou próximos dos 6%, tivemos que pedir ajuda ao Estado, pedimos 3 mil milhões de ajuda ao Estado, com um custo dessa ajuda na ordem dos 10%, era isso que pagávamos de juros ao Estado. Ainda agora, recentemente, o Tribunal de Contas reconheceu que os contribuintes portugueses beneficiaram da ajuda ao Banco Comercial Português, e não são aqueles 900 milhões que ali aparecem, é mais do que isso, porque não estão lá as comissões. Nós pagámos mais de 1.000 milhões de euros aos contribuintes portugueses e fizemos-lo, e é um dossiê que está perfeitamente encerrado, e fizemos-lo com um trabalho interno e, obviamente, também com o suporte e com a presença dos nossos acionistas. Portanto, estamos ali próximos dos 12%, consideramos que é o ratio adequado para um banco que tem o modelo de negócio do Banco Comercial Português, ou seja, um negócio que é um negócio de retalho, um negócio que é um negócio de baixo risco. O que é que nós estamos a projetar neste caminho que estamos a fazer? Um ciclo de crescimento, portanto, não um ciclo de reestruturação que demos por concluído, um ciclo de crescimento. Queremos aumentar a base de clientes, ponto número 1, passar para mais de 6 mil milhões, e depois não vou andar a ler todos estes números, mas dizer que o digital vai ganhar um peso muito grande, nomeadamente tudo aquilo que tem a ver com a utilização do telemóvel na relação com os clientes particulares. Vamos continuar a fazer um esforço enorme na gestão dos custos do banco, portanto, queremos convergir, apesar de já sermos benchmark, o compromisso que assumimos com o mercado foi em 2021 estarmos abaixo dos 40%, ou ali na ordem dos 40%, e vamos cumprir, como temos cumprido todos os nossos compromissos, a rendibilidade na ordem dos 10%, e, quer dizer, o estoque dos NPEs continuar a decrescer de uma forma muito significativa, e o nosso compromisso, não é o nosso objetivo, é o nosso compromisso, é conseguir ter uma redução de cerca de 60% face ao valor que apresentámos em 2000 e 2017. Portanto, é um programa de transformação muito profundo. E aqui chegava para fazer a ponte para o tema da liderança. Apresentámos, assumi funções, fui eleito em Assembleia Geral em maio. O Banco Central Europeu, que é quem supervisiona o BCP, deu-me até ao mês de junho para apresentar um plano estratégico para o banco, trabalhando com as equipes do banco de uma forma muito intensa e num período muito curto conseguimos apresentar um plano que assenta em 5 pilares, e hoje o único que vou falar, que é o tema da mobilização do talento, é as pessoas como o elemento essencial para fazer a transformação que temos que fazer. Quando se fundou o BCP, um dos fatores distintivos do BCP foi o investimento que fez em tecnologia. Nessa altura, a tecnologia não estava acessível a todos e era muito cara. Hoje, a tecnologia é barata, acessível a todos. E, portanto, a única coisa que vai fazer verdadeiramente a diferença é se nós formos capazes de criar uma cultura da empresa que vá atrair o melhor talento e que vai saber utilizar de forma diferenciadora essa tecnologia ao serviço do cliente. É isto que faz a diferença. E, portanto, o grande desafio que temos pela frente é atração de talento, retenção de talento, desenvolvimento de talento, o que não é difícil, o que não é fácil numa indústria que não tem a melhor reputação. A nossa convicção é que o conseguimos fazer e acredito que o estamos a fazer. Para enquadrar um bocadinho este tema da liderança, eu ia buscar uma frase de Antoine de Saint-Exupéry. Não a retirei do original, retirei-a do livro do padre Tolentino Mendonça, e que é uma frase que diz quase tudo relativamente àquilo que é essencial na liderança, que é o propósito. Nós temos que ter um propósito quando fazemos as coisas, nós temos que ter uma razão de ser, e essa razão de ser não pode ficar ao nível da administração, tem que ser uma razão de ser e um propósito que seja partilhado por toda a organização. E esta frase eu acho particularmente bem conseguida, que é: se quiseres construir um navio, não comeces por dizer aos operários para juntar madeira ou preparar ferramentas, não comeces por distribuir tarefas ou para organizar a atividade, em vez disso, detém-te a acordar neles o desejo do mar distante, o sonho, o desejo do mar distante e sem fim, e quando estiver viva essa sede, meter-se-ão ao trabalho para construir o navio. Porque se nós, de facto, conseguirmos motivar as pessoas em torno do propósito, se dermos sentido àquilo que as pessoas estão a fazer, se as pessoas entenderem para onde é que queremos ir e porquê é que queremos ir,
o tema da liderança torna-se claramente mais simples. O trabalho da liderança não é um trabalho individual, quer dizer, não, a liderança individual, nós na faculdade podemos ser bons alunos fazendo os trabalhos de grupo apenas nós e chamando pessoas para o nosso grupo que não queiram trabalhar, que é para ter a certeza que o resultado que alcançamos é o resultado do nosso trabalho. Isso não funciona no mundo empresarial e, portanto, a maior de todas as preocupações é estar rodeado de pessoas que sejam melhores do que nós, pessoas com as quais que nos enriquecem, que nos fazem crescer enquanto pessoas e que enriquecem a capacidade de gerir a organização. Eu não falo da Comissão Executiva, quer dizer, falo das lideranças aos diversos níveis, começando pela escolha da Comissão Executiva, mas obviamente a seguir às primeiras linhas do banco, às segundas linhas do banco, às terceiras linhas do banco. A única condição que eu pus quando os acionistas me convidaram para assumir a função de Presidente da Comissão Executiva foi, no Conselho não quer ter nenhuma palavra a dizer, na Comissão Executiva não pode haver nenhuma pessoa que não tenha o meu acordo. E, portanto, este foi algo que foi aceito pelos acionistas, era a condição para mim absolutamente indispensável para haver um alinhamento entre aquilo que penso que ser o projeto para o banco e ter a certeza que tinha as pessoas adequadas para percorrer esse projeto. E há imensa gente no BCP, não são as 6 pessoas que estão na Comissão Executiva que são as melhores 6 pessoas do banco, posso-vos assegurar que não são, a começar por mim, mas funcionamos como uma equipa e, portanto, eram as 6 pessoas que, para a missão que temos que pela frente, eram as mais adequadas para poder atingir esse objetivo. Portanto, o mérito, a visibilidade de cada uma destas pessoas deve ser reconhecida por todas as pessoas da organização. Portanto, as pessoas têm que reconhecer que quem está a liderar de facto, merece o respeito e reconhecem a competência dessas pessoas dentro da organização. Depois é muito claro também que todas essas pessoas têm que saber qual é o enquadramento do setor e o que é que se espera delas. Não pode ser, venham agora, um conselho de amigos, não é um conselho de amigos, alguns deles, isso quer dizer, no meu conceito de amizade é um conceito muito restrito, que nem sequer são meus amigos, não têm que ser meus amigos, então têm que ser pessoas que têm os valores que eu acho que são essenciais para gerir uma organização e têm que ser excelentes profissionais e têm que ser respeitados pelos outros. E as pessoas têm que saber muito claramente o que é que se espera dela. Por outro lado, dotar as equipes com os meios adequados, não é todos os meios, isso não existe, é com os meios adequados e ser rápido a fazê-lo e, obviamente, ter as métricas. Hoje foi dito na missa, que quem teve a oportunidade de estar presente, o tema das métricas é um tema absolutamente fundamental. Quer dizer, não é incompatível a gestão de pessoas com métricas muito exigentes. Eu não sei gerir sem métricas e, portanto, é muito claro que as pessoas têm que perceber para onde é que temos que ir em termos de propósito e temos que saber quais é que são as métricas que temos que atingir para conseguir dar densidade a esse propósito. E estas métricas têm que ser definidas no momento inicial e revistas constantemente, porque estamos num mundo em constante mudança e, portanto, isto exige uma interação com as pessoas muito próxima e muito intensa. O segundo ponto tem a ver com as competências e o quadro de valores profissionais. Nós vivemos hoje num mundo cada vez mais global, vivemos num mundo em que os nossos clientes têm sensibilidades culturais muito diferentes, têm projetos de vida muito diferentes e, portanto, se vamos pensar que conseguimos engavetar com os modelos de segmentação tradicionais em caixinhas os nossos clientes, estamos completamente enganados. E, portanto, temos que ter uma sensibilidade, uma genuína sensibilidade àquilo que é hoje o mundo e à diversidade cultural no mundo em que nos movimentamos. E se não conseguir ter isto ao nível da Comissão Executiva, ao nível das primeiras linhas, nunca conseguiremos ter isso depois naquilo que é o dia-a-dia da relação com os clientes. O tema da credibilidade, quer dizer, a importância de transmitir respeito, de respeitar as pessoas e ser respeitado. O tema da ética irrepreensível, que é um tema particularmente relevante na banca. Ao fim de semana, qualquer colaborador do banco, qualquer colaborador do BCP, não está de fim de semana e deixou de ser colaborador do banco. Quer dizer, as pessoas têm tatuado na pele que são colaboradores do Millennium BCP e, portanto, vão a qualquer lado e o que dizem, lá está o senhor do banco, lá está o senhor do banco e só no círculo familiar ou dos amigos restritos é que eles são vistos como o José Manuel ou o José Pedro, são vistos como as pessoas do banco. E, portanto,
esta interiorização de que temos que ter uma forma de estar na vida, que é uma forma de estar que está permanentemente a ser escrutinada por terceiros e que, quando estão a escrutinar a nossa forma de nos relacionarmos e de nos comportarmos, estão a confundi-la com aquilo que é a própria identidade do bem. Isto é particularmente exigente para as pessoas. Influência interpessoal, capacidade de criar networking, capacidade e indispensabilidade de ser uma pessoa inclusiva, quer dizer, procurar incorporar, incluir, não excluir, portanto, não rejeitar, tentar perceber de que forma é que a diferença se pode transformar numa vantagem e não excluir aquilo que é diferente. Fortes competências de comunicação, não no sentido de ser um bom orador, mas no sentido de saber passar bem a mensagem a todas as pessoas, quer dizer, que as pessoas entendam verdadeiramente aquilo que queremos transmitir na linha de comando que vai até à pessoa que exerce a função mais simples dentro do bem. Capacidades de resiliência, nós temos múltiplas reuniões todos os dias com as pessoas, é um trabalho muito intenso e ninguém entende que, porque a primeira reunião do dia não me correu bem, que eu começo a segunda reunião mal disposto. Isto não é aceitável a um líder. Quer dizer, um líder tem que saber trabalhar de uma forma muito estanque, que teve uma reunião intensa, muito difícil, e tem que ser capaz de se reinventar e na reunião seguinte estar com um sorriso e estar com a disponibilidade para ouvir e não ainda a processar aquilo que foi o resultado da reunião anterior. Portanto, isto é muito importante, que as pessoas não têm nada a ver com isso, que as pessoas estão ali, querem dar o seu melhor e ninguém consegue dar o seu melhor se tiver alguém a liderar uma reunião que não está com a cabeça fresca e com vontade de ser criativo, que ainda está agarrado àquilo que é de negativo da reunião anterior. O tema da inteligência é um tema, ter gente inteligente é obviamente um tema essencial, o tema da inteligência emocional já é quase que eu diria um tema do passado e hoje a questão coloca-se muito no domínio da inteligência adaptativa, quer dizer, com o mundo a mudar à velocidade que está a mudar, ou nós temos pessoas que reagem bem a esta mudança e são capazes de se adaptar a um mundo em constante mudança que é extremamente exigente do ponto de vista da nossa disponibilidade para ouvir e para aprender e para, apesar dos tais 29 anos de experiência, perceber que estes 29 anos de experiência muitas vezes são 29 anos de uma mesma experiência, portanto o conhecimento é muito reduzido, e de termos a humildade de chamar uma pessoa para a mesa que tem 3 meses do banco e que sabe sobre determinadas matérias muito mais do que eu sei e quebrar as barreiras das hierarquias tradicionais e dar tanta relevância a essa pessoa na reunião como à pessoa que tem 29 anos e é diretor-geral do banco, ou que é presidente do banco, ou que é administrador do banco. E isto é uma mudança cultural profunda, quer dizer, respeitar a pessoa pelo aquilo, respeitar dentro da organização, valorizar a pessoa dentro da organização pelo aquilo que ela acrescenta e não pelo passado, e não pelo aquilo que ela já fez, mas sim pelo aquilo que pode vir a acrescentar em termos de futuro. Não é um exercício fácil, um banco é uma instituição pesada, muitas vezes as pessoas não são preparadas para destruir este modelo de hierárquico tradicional, para ter a agilidade que hoje é exigida para podermos competir com os novos operadores. É talvez até dos maiores desafios. Liderança adaptativa, aqui concretizava um bocadinho, quer dizer, estes modelos tradicionais em que as grandes organizações, uma organização com 16 mil pessoas viviam, eram no passado muito modelos assentes no comando e controle, quer dizer, e era esta a base tradicional de funcionar, ordem de cima para baixo, ordem executada, bem executada, temos uma excelente organização. Há uma frase célebre atribuída ao Henry Ford, não sei se a frase é dele ou não, mas que é uma frase engraçada no contexto, não tem graça nenhuma, mas no contexto tem graça, que era porque é que o senhor dizia, porque é que cada vez que eu peço 2 mãos me mandam também sempre uma cabeça, quer dizer, portanto, o papel da pessoa era, basicamente, mandem-me as mãos, a cabeça deixem lá a pessoa, não quero aqui ninguém que pense. Hoje é exatamente o contrário, quer dizer, o que eu preciso é de pessoas que tenham capacidade de olhar para os problemas do passado, sejam capazes de encontrar novas soluções para os problemas do passado e para os problemas do futuro. Não é a execução em si, porque essa sim cada vez estará mais nas mãos das máquinas. Portanto, vamos ter o tema do planeamento estratégico, que está a mudar tudo. Nós hoje fazemos planos, obviamente, a 3 e 5 anos, mas passado 3 meses estamos a rever. Fizemos um plano estratégico em julho, no final do primeiro trimestre, vou ter que entregar um novo plano estratégico. Portanto, há uma mudança que tem que acompanhar aquilo que é hoje o ritmo, claramente,
o ritmo do mundo. Portanto, isto exige organizações muito mais flexíveis, muito mais plásticas e com pouca rigidez. Quer dizer, organizações que naveguem em função do contexto, em oposição a uma rota fixa, ou pessoas que sejam capazes de liderar com empatia, não pela utilização do poder formal, pessoas que lideram porque são respeitadas, porque acrescentam valor nos processos de tomada de decisão, porque as pessoas confiam que essas pessoas estão a levar para um rumo que é um rumo correto, processos que exigem assumir o erro da aprendizagem como parte natural, portanto, que não penalizam o erro de aprendizagem. Uma coisa é o erro de comportamento, o erro com base ética. Eu essa não diria que sou intolerante, porque não gosto nada da palavra intolerante, mas sou muito pouco tolerante ao erro ético. Agora, este erro de aprendizagem, se nós cortamos este erro de aprendizagem, o que estamos a cortar é a capacidade das pessoas se afirmarem, de criarem valor, de inovarem, de serem empreendedores. Quer dizer, e nós hoje precisamos de pessoas em todos os níveis da organização que sejam pessoas empreendedoras e criar soluções estratégicas numa lógica cliente-cêntrica. Quer dizer, aquele modelo tradicional que no negócio para um ganhar o outro tem que perder é profundamente errado. Nós queremos estar com os nossos clientes ao longo de muito tempo e, portanto, ou o negócio que fazemos é um negócio que é bom para ambas as partes, ou provavelmente no próximo mês não conseguimos repetir essa interação. E, portanto, temos que pensar o que estamos a fazer, se faz sentido ou não. No limite, quer dizer, temos que ser transparentes ao ponto de saber se aquilo que são os nossos processos e a nossa forma de desenvolver e de atuar podia ser totalmente transparente e aberta ao cliente, totalmente aberta aos supervisores, e se nós nos sentiríamos confortáveis se toda essa informação saísse para o mercado. A transparência com o mercado. Isto é um exercício também difícil, mas é um exercício que temos que fazer. É quando estamos a desenhar um produto, quando estamos a desenhar uma solução, fazer uma pergunta final, que é: estou disponível para que este documento que aqui está seja publicado no Wikileaks, não sei onde, e que saia e que percebam o que é que estamos a fazer. Se estiver, o produto provavelmente está bem conseguido. Se não estiver, provavelmente temos ali um problema e não estamos a ter em consideração aquilo que deve ser hoje o relacionamento entre um cliente e um fornecedor. A importância também do tema da evolução cultural da empresa. Nós podemos... raramente as empresas pensam numa transformação cultural. O que nós fazemos, e o que nós também, a começar pelo caso do BCP, é que há um jargão bancário que é: vamos rever a Customer Journey, que é, no fundo, a forma como o cliente se interage connosco, por exemplo, para comprar uma habitação, e vamos redesenhar o processo do princípio ao fim na perspectiva do cliente. E fazemos-lo, e obviamente isto requer comportamentos diferentes das pessoas. Chegamos ao final e o processo correu lindamente e aumentámos imenso a produtividade, mas terminou aquele processo e a organização continua na mesma. E nós ficamos tão satisfeitos com os resultados que o que dizemos é: se calhar o que temos que fazer é, em vez de estar preocupado apenas com o processo, é como é que mudamos os comportamentos das pessoas, como é que alteramos a cultura da empresa para conseguir incorporar esta nova forma de trabalhar, para incorporar naquilo que são os comportamentos espontâneos das pessoas esta nova forma de trabalhar. No passado dizia-se muito que o segredo era a alma do negócio. Hoje, pelo menos a minha profunda convicção é que é a alma que é o segredo do negócio, e a alma numa empresa é a cultura da empresa, são os comportamentos espontâneos das empresas, é a forma como as pessoas interagem sem terem que ler as normas e procedimentos. Quer dizer, eu saber que tenho nestes 600 balcões, 650 balcões, pessoas que têm um modelo de relacionamento com os clientes que é exemplar, mesmo sem terem que ir ler a norma de procedimento, como atuar perante esta situação. É extremamente complexo, é muito fácil de dizer, é muito difícil de fazer, mas não tenho nenhuma dúvida que, se quisermos sobreviver, teremos que o fazer. Ou seja, teremos que transformar esta mudança que está a existir por via das novas tecnologias de relacionamento dos clientes com o banco, transformar isso em alteração dos procedimentos, alteração da forma como os nossos gestores, as nossas pessoas se relacionam com os clientes.
Esta mudança cultural que falei exige, obviamente, uma mudança de comportamento dos líderes, porque o exemplo vem de cima. Quer dizer, se o exemplo em cima não for um exemplo credível, tudo aquilo se bate e não há possibilidade nenhuma de conseguir implementar isto de uma forma alargada. E então o que é que acontece? Dos líderes que tradicionalmente se esperava que dessem a resposta certa, o que se esperava de um líder é que é uma pessoa conhecedora, sabedora e que dá uma resposta certa, o que se espera hoje é pessoas que sejam capazes de fazer as perguntas corretas. Porque nós o que temos que conseguir fazer é emular o melhor que há nas pessoas que estão próximos dos clientes e próximos dos produtos e que estão de facto com as mãos na massa, no dia-a-dia, a massa não no sentido do dinheiro, a mão no fazer, no dia-a-dia, e que essas pessoas é que são as pessoas que podem melhorar aquilo que é a experiência dos nossos clientes. E, portanto, o saber está lá. O que nós temos que saber é fazer crescer essas pessoas e fazer as perguntas corretas para que elas saibam encaminhar esse seu talento e essa sua criatividade de acordo com aquilo que é o propósito, a linha de orientação das organizações. Por outro lado, o líder do passado era muito valorizado se era capaz de resolver um problema rapidamente. É óbvio que continua a ser importante resolver um problema rapidamente e temos que o fazer, mas também que sabemos que cada vez que resolvemos um problema um bocadinho na gíria diz à portuguesa, rapidamente, é um desenrascado, a verdade é que este problema normalmente surge. E, portanto, o que se espera é que sejam pessoas capazes de encontrar uma solução no curto prazo que resolva, mas que continuem com a disponibilidade mental para ir à raiz dos problemas e resolverem as coisas de forma estrutural, para que estes problemas não se voltem a repetir. E o último ponto que eu salientava era de uma organização que estabelece objetivos globais que todos temos que atingir, e que depois eu ia aqui a uma sucursal qualquer e perguntava qual eram os objetivos e as pessoas não sabiam qual é o seu contributo para este objetivo e a pessoa não sabia dizer. Nós temos que fazer o drill down, temos que fazer o baixar essa importância dos objetivos de forma a que as pessoas possam percepcionar e sentir qual é que é a importância do seu contributo para aquilo que é o propósito da organização. Portanto, e isto tem que ser feito, porque senão o trabalho não tem sentido. Quer dizer, o trabalho acaba por ser uma coisa extremamente redutora em que as pessoas não percebem porque é que o estão a fazer. Estão a fazer porque me disseram para fazer, é isto que eu faço, ponto final, parágrafo. Se quisermos criar uma cultura de organização, se quisermos convergir para o tal propósito comum, ter a sede de ver mais longe, então isso existe de facto, que as pessoas percebam que o que estão a fazer é relevante para a organização como um todo. Não há regras, ou pelo menos eu não acredito em regras comuns e mesinhas que possam resolver todos os problemas de liderança, mas há 4 temas que ao longo da minha vida de facto marcam bastante, quer dizer, e acabam por estar presentes em tudo aquilo que são experiências de liderança bem-sucedidas na minha perspectiva ou com a minha leitura. Por um lado, funcionar, e volto a dizê-lo, não me canso, com uma forte orientação para os resultados. Forte orientação para os resultados. Não, o que não são contas são contos e, portanto, tudo tem que se traduzir em uma definição clara dos resultados. Também, quando as pessoas vêm ter comigo só com o PowerPoint ou com o Excel com os números, eu digo que tragam uma narrativa. Porque, quer dizer, aos que só trazem números pega-se a narrativa, aos que só trazem narrativa demonstram-me com os números que demonstram-me com os números que, de facto, vale a pena seguir esse caminho. Quer dizer, também há outra máxima que tenho sempre presente, que é: em Deus eu confio, todos os outros têm que me trazer dados. Quer dizer, têm que me demonstrar que aquilo que estão a propor de facto faz sentido económico e que se justifica de uma perspectiva de investimento e mais, num modelo de gestão de recursos escassos e, portanto, que tem um valor que me fará prescindir de uma outra iniciativa que faz todo o sentido, porque esta iniciativa faz mais sentido do que as outras e a organização não tem capacidade de implementar todas as iniciativas. Resolver os problemas eficazmente, já o falei, e o tema mais relevante de todos, que é apoiar. Quer dizer, uma cultura em que os líderes são pessoas que suportam. E estes suportam os outros, suportam quando as coisas correm mal. Estão lá, esta mão não está para empurrar para baixo, é uma mão que está para puxar para cima e que ajuda. E isto só pode ser feito se for genuíno. Quer dizer, não é possível, se houver de facto nas pessoas que estão a liderar uma genuína preocupação pelas pessoas. As pessoas percebem.
Podem não perceber a primeira vez quando um líder não é genuíno, à segunda vez já perceberam que não há ali, que é falso, que não gera confiança. Portanto, é muito, muito importante o tema do apoio para gerar confiança, para que as pessoas estejam, de facto, disponíveis e com uma capacidade de entrega que faça a diferença, faça aquilo que os outros são capazes de fazer. Neste processo de recuperação do BCP, o maior mérito não foi das administrações, quer dizer, não tenho nenhuma dúvida, e eu tive neste processo todo de recuperação, portanto, entrei em 2009 para a administração, e se tivesse que escolher alguém para atribuir o mérito, chamava o colaborador do BCP. Ou seja, as pessoas que dão a cara pelo banco, que de facto conseguiram ter uma energia, manter os elos de confiança, manter um sentimento positivo que levou à recuperação. E isso conseguiu-se porque as pessoas sentiram que a organização exportava, apesar de toda a adversidade. O que é que eu solicito às pessoas que têm a responsabilidade de liderar equipas e que trabalham comigo? Que interiorizem o impacto dos seus contributos e atuações nas equipas que lideram. Portanto, isto é particularmente importante. Perceberem o que é que estão a fazer, porque é que estão a fazer, qual é que é o impacto, qual é que é o benefício para a organização daquilo que estão a fazer, que tenham e façam ter presente na equipa o propósito da sua missão e a sua missão, que sejam agentes de mudança, que não fiquem à espera que sejam os 6 elementos da Comissão Executiva que digam como é que se reinventa um processo. Não, esta mudança nasce das pessoas que estão próximo do negócio, que atuem de forma colaborativa, alimentando e beneficiando do trabalho em rede, que tenham permanente curiosidade, novas perspectivas sobre como obter mais eficiência, que se preocupem em criar um ambiente de trabalho positivo. Isto é particularmente importante, porque as pessoas gostam de trabalhar em equipas que são alegres, quer dizer, num sítio que não seja um sítio maçador, em que as pessoas sintam, que emule, que faça crescer a criatividade e que cada membro da equipe percepcione o valor e o significado do seu contributo, não me canso de repetir, e que tenham uma preocupação genuína com as pessoas. Eu, na primeira nota que escrevi às pessoas, após ter sido eleito, disse que aquilo que me fez estar 28 anos ou 29 anos no BCP, na altura já eram 29, foi que sempre considerei que eu era útil à organização, mas que também crescia com a organização. Ou seja, que havia ali, não era esta, quando entrei para o banco não era isto que eu queria fazer, o meu sonho de criança era ser empresário, não era ser gestor, e achei sempre que estava ali a aprender mais 3 anos para me ir embora, para montar a minha própria empresa, e a verdade é que fui sentindo que ao longo deste tempo todo era apreciado e que me estava a valorizar, a fazer aquilo que me valorizava, quer dizer, que podia sair num dia qualquer. Se num dia qualquer não fosse necessário, teria alternativas, porque aquilo que tinha estado a fazer me permitia outras alternativas de trabalho. E é isso que eu peço às pessoas, quer dizer, que assegurem que as pessoas são úteis à organização, mas que também se valorizem quando estão a trabalhar para a organização e que assumam compromissos, quer dizer, e que sejam muito claros na assunção de compromissos, responsabilizando-se, não endossando a responsabilidade, responsabilizando-se por aquilo que são os objetivos que assumem e, obviamente, pelos resultados alcançados. Eu terminava com 3 apontamentos muito simples, quer dizer, o primeiro é uma frase também supostamente atribuída a Churchill, não creio que seja dele, mas está supostamente atribuída a Churchill e que me foi particularmente útil nos momentos de adversidade e que agora é ainda mais útil de reflexão nos períodos de sucesso, quer dizer, em que o que ele diz é que o sucesso não é definitivo, falhar não é fatal, é a coragem de continuar que conta. Isto é particularmente importante para nós não desmoralizarmos quando as coisas não nos correm bem, é particularmente importante para quando as coisas nos correm bem, não ficarmos, adormecermos no conforto do sucesso, e, portanto, já cheguei aqui, agora já estou aqui, as coisas daqui para a frente, estou muito bem. Não é verdade, quer dizer, o sucesso não é de facto definitivo e, portanto, é a necessidade de continuar, a coragem, a vontade e a sede de continuar que nos leva a uma atitude de superação e de fazer as coisas num patamar de excelência que não conseguimos se não tivermos esta ambição. O segundo é um bocadinho estar aqui nesta família, nesta casa, a falar sobre liderança, porque se nós formos ver o exemplo de liderança,
Quer dizer, Jesus, de facto, foi o líder, e muitas vezes nós vemos, tem todas as lições, quer dizer, estão lá todas as lições. Isso mesmo, ao nível das Escrituras, ainda se pode, a diferença temporal pode fazer que a leitura não seja uma leitura evidente, e que muitas vezes precisa de ser uma leitura acompanhada. Quando se vê ao nível do exemplo, é intemporal, quer dizer, em qualquer momento podemos tirar da forma como atuou todas as lições que existem do ponto de vista de gestão. O último apontamento partilhava convosco, também dentro desta linha, eu não tenho por hábito pedir a Deus que o meu clube de futebol ganhe, ou nem sequer tenho a coragem de pedir, ou a lata de pedir que o BCP corra tudo bem, que seja melhor que o Santander, mas tenho por hábito pedir que nesta função de liderança que tenho, que me faça ter sempre os pés assentes na terra e que o talento e a educação que tive a saiba utilizar ao serviço da comunidade e ao serviço dos outros. Muito obrigado. Temos mais 10 minutos para perguntas. Eu vejo nesta sala muitas pessoas com quem já trabalhei e, portanto, essas pessoas, se de facto dizem que há alguma coisa que não responda às atuações, por favor, tenho à vontade de dizer. Alguém quer dizer? Os balcões ou os sucursais eram até há muitos anos, eram uma vantagem competitiva, não é? As portas do mercado funcionavam muito com o número de sucursais ou de balcões. Mas hoje em dia, enfim, eu acho que podem ser uma desvantagem competitiva face, nomeadamente, a novos players. A minha pergunta é se concorda com isso ou não, e a segunda é como é que se gera a adaptação a esta nova realidade mais digital, que vai ser duríssima, ou seja, uma adaptação eventualmente muito dura para todas as estruturas que foram sendo criadas ao longo dos anos. Então, são dois temas muito relevantes e, obviamente, são temas de natureza estratégica do bem. Ponto número 1. Eu regressei a Portugal em 2003 na altura para diretor de inovação, diretor de marketing do banco. Então estávamos no momento da fusão de todas as marcas. Tínhamos 1.300 sucursais. 1.300 sucursais. Perfeitamente perceber, tínhamos 1.300 sucursais. Eu não vejo a rede como um fardo. Não vejo. Quer dizer, há uma mudança profunda de comportamento dos consumidores e o desafio que coloca às pessoas então vamos deslocar-nos para um espaço onde não temos vantagens competitivas, que é vamos deslocar-nos para o espaço de operadores que não vão trabalhar com rede. Eu tenho uma rede de distribuição e tenho capilaridade, e tenho pessoas próximas das comunidades. Portanto, tenho que ter uma rede certa e tenho que reinventar aquilo que se faz a partir das sucursais. Porque o mundo digital não vai, para todos os produtos, dispensar a capacidade de distribuição e a proximidade física. E, portanto, eu continuo a acreditar, não é com esta dimensão, provavelmente é com uma dimensão inferior àquela que nós temos, mas que a rede é um valor positivo e não um fardo que temos que carregar. Portanto, uma rede correta vai fazer a diferença e é possível transformá-la numa vantagem competitiva. Se continuarmos a fazer as mesmas coisas que os pontos físicos, é um fardo. E, portanto, esta reengenharia tem que ser feita. Relativamente a estes novos operadores, eu diria que há aqui dois novos tipos de operadores. Por um lado, as fintechs e, por outro lado, as big techs. As fintechs, a única coisa que fazem é obrigam-nos a correr mais depressa. É bom que assim seja. Quer dizer, o velho deve dar lugar ao novo. As primaveras são isso mesmo. Há o outono e a primavera, que há modelos de negócio que desaparecem e outros que crescem. Estas entidades o que estão a fazer
é obrigar-nos a disponibilizar um melhor serviço ao cliente. Ora, isto nunca pode ser mau, quer dizer, o nosso propósito é servir os clientes. Agora, nós temos é que perceber e adaptar-nos relativamente às fintechs, colaborar com as fintechs, incorporar o saber e a agilidade das fintechs para dentro do Banco Comercial Português. É isso que estamos a fazer, acho que vamos ser bem-sucedidos, já veremos, se fizermos a transformação cultural seremos bem-sucedidos, se acharmos que os bancários gravata e pesados e com não sei quantas pessoas para tomar uma decisão, provavelmente um dia acordamos e temos menos de 30% de negócio nos próximos 3 anos, depois menos de 60%, depois despedimos pessoas, é um círculo, não sei se é um círculo, se é um circo que não gostaria no qual não gostaria de participar. Nas Big Techs é completamente diferente, quer dizer, isso acho que há uma ameaça grande, muito grande. Eles têm acesso a bases de clientes e a capacidade de trabalhar as bases de clientes de uma forma muito, muito forte, têm competências e capacidade de investimento muito forte, e o que me preocupa mais é que não têm regras, quer dizer, hoje há uma preocupação do legislador nacional em regulamentar a atividade ao nível doméstico, mas eu não concorro com o Santander ou com a Caixa, quer dizer, a minha preocupação com o Santander ou com a Caixa existe, mas estou muito mais preocupante com o brokers que me estão a atacar os clientes a partir do Chipre, quer dizer, e não ter as mesmas condições de concorrência, isto pode levar, de facto, à extinção da banca no modelo tradicional, sobretudo, ou pelo menos de uma forma mais acelerada, nos segmentos de particulares. Portanto, é um risco grande. Não tem a solução, portanto, não se diz aqui, não, isso não tem problema nenhum. Não, tem problema, temos que perceber como é que reagimos. Seguramente com a incorporação de muita tecnologia, portanto, nós vamos continuar a reduzir as pessoas, mas este ano entram 90 pessoas para o BCP e essas 90 pessoas são pessoas todas na área de Digital Analytics, são pessoas com um outro perfil para poder também tirar partido desse conhecimento. E temos que saber preservar a confiança, foi o que não soubemos fazer no passado. Quer dizer, o nosso maior ativo é a confiança, é a proximidade, e nós temos que saber potenciar essa confiança e essa proximidade, e daí eu voltar ao tema das pessoas e da cultura das pessoas. O rosto de pato estava ótimo. Houve agora há pouco tempo muito obrigado pela apresentação, gostamos imenso, mas houve agora há pouco tempo uma conferência em Portugal, organizada aqui por vocês, brilhantemente, quer dizer, não tenho qualquer responsabilidade, a minha parte. E vimos algumas apresentações muito boas, e eu lembro-me particularmente de um americano que está numa grande empresa americana e que tem um filho autista, de ideia. Enfim, e o trabalho dele de integrar o filho autista na vida normal tem sido um trabalho difícil, muito giro, diz ele, porque coisas normais que o pai faz com o filho, como jogar a bola, ele nunca conseguiu, e na América jogar a bola é uma espécie de intimidade máxima com o pai e com o filho, mas conseguiu que o filho tirasse a carta, tenha um part-time, viva hoje em dia com 30 anos, faça uma vida tanto quanto possível normal. E fez um acordo com ele, que tirando a carta, que para ele foi mais difícil do que, sei lá, Harvard ou qualquer coisa assim, faz um acordo com ele, levá-lo e buscá-lo ao aeroporto, é um job que o jovem filho gosta de fazer e faz muito bem. E, aliás, promete $20 cada vez que vai e vem, e quando chega ao aeroporto, o pai diz ao filho, muito obrigado, vocês têm segurança, fizeste o trabalho como deve ser, I'm proud of you, I love you very much. E ele diz sempre, a resposta do filho para o pai é, estende-lhe a mão e diz, $20. E, portanto, a comunicação é muito difícil, mas ele, com base nisso, conseguiu perceber que nas empresas é muito difícil, com o modelo natural de entrevistas, integrar gente que de outra maneira, com outro tipo de seleção, podia se tornar excelentes colaboradores. E ele próprio diz que 30% da empresa que ele tem, que ele dirige, é uma grande empresa, a Walgreens, tem algum tipo de deficiência, seja autista, seja coxo,
seja uma deficiência que é limitativa, e desses 30%, talvez metade, nunca passariam numa entrevista normal de entrada no trabalho. Há bocadinho, quando falou que 90 pessoas que entraram são, digamos, topo de gama em termos de tecnologias, a minha pergunta é: está pensado alguma forma para poder integrar estas pessoas no mercado de trabalho, sem, naturalmente, certificar uma empresa que é cotada e que tem que ser competitiva? Ele diz que muitos desses empregados que entraram são altamente competitivos e, uma vez percebida a sua missão, são dos melhores colaboradores que têm. Obrigado. João, só dois comentários sobre isso. Primeiro, se está pensado no BCP, a resposta franca tem que ser única. Neste momento, ainda não está pensado como é que esse tema deve ser agarrado. Se isso é um tema que me preocupa muitíssimo, a começar pela primeira pessoa, porque tenho o meu filho mais novo é um miúdo especial, o hemisfério direito não comunica com o hemisfério esquerdo. É um daqueles momentos em que estas coisas sabem, é aqueles silêncios de Deus em que nós não conseguimos perceber a vida e que questionamos tudo, e depois, com o tempo, percebemos a dádiva que é e o que nos faz pessoas melhores e o que descobrimos com essas pessoas. O segundo apontamento é que a pessoa que eu mais admiro relativamente ao trabalho que tem vindo a fazer sobre esta matéria, da integração de pessoas com deficiência, está nesta sala, é o Rui Diniz. E, portanto, em vez de eu estar a dar respostas sobre este tema, o que sugeria era que a Sérgio convidasse o Rui, que tem feito um trabalho verdadeiramente notável, e a Maria Castro Almeida, a mulher do Pedro Castro Almeida, para poderem fazer aqui uma apresentação, porque são pessoas especiais, quer dizer, são pessoas que conseguem fazer aquilo, que são muito além daquilo que eu sou capaz nesta matéria, e que têm feito uma obra que é uma obra que vai perdurar e com a qual temos todos a aprender enquanto líderes, enquanto empresários, enquanto gestores. Mais perguntas? A última pergunta. Não será propriamente uma pergunta, mas é um testemunho realmente que o pessoal do BCP, eu não sou do BCP, nem tenho ninguém da família a pagar no BCP, mas tenho alguns amigos. Mas o pessoal do BCP realmente é um pessoal especial. E realmente, aqueles duros momentos por que todos passaram, foi notável ver como aquela gente engoliu sacos, comboios, vocês quiserem pensar, mas aguentou firme. Talvez não todos estão firmes, aqui também há os psiquiatras, os comprimidos e essas coisas, mas a verdade é que o pessoal aguentou firme, trabalhando, ajudando os clientes, é notável. E é notável também a luta que eles têm para ter clientes. Há muitos anos, portanto, eu estive a trabalhar no estrangeiro, quando voltei, o que acontece é que um dia passei ali na Avenida de Roma e vi uma coisa que nos estava lá dentro, com as luzes acesas, todos de gravatinha e fatinho. E lá, o que é isto? Então isto é o banco. O banco. O meu marido disse-me que já tinha aberto uma conta e tal, que era um banco privado, um bocado esquisito e não sei o quê, mas lá me teve a explicar muito bem. Isto passou e eu tive muitos anos sem ver o BCP. Entretanto, passado bom, porque eu também trabalhava no banco, trabalhava na concorrência, portanto sabia o que se passava no BCP, mas como concorrente. Um dia, quando fiz a minha vida também, o que acontece é que assim que montei a empresa aparecem uns senhores do BCP para eu abrir conta no BCP. Eu fiquei muito admirada dos rapazinhos novos, todos bonitos, todos engravatados, todos simpáticos, com uma conversa muito, muito séria. E eu disse, olha, eu gostava imenso de abrir conta com vocês, até por esforço que vocês fizeram para vir aqui ter comigo para abrir. Quer dizer, nós estamos a começar, não temos nada, neste momento só temos prejuízo,
Mas foi bonito da vossa parte. Agora, tem uma coisa, eu trabalho para a banca e o que acontece é que não trabalho no BCP, eu não vou tirar dinheiro dos outros bancos para pôr no BCP. Portanto, mas a senhora vai trabalhar connosco. Não, isso é um assunto que eu é que tenho que tratar. Portanto, a coisa ficou assim. Agora, todas as semanas eles me apareciam. Eu oferecia um chazinho, um cafezinho e tal. Resilientes. Resiliente, exatamente. Aquilo que tinha ali escrito. E mais, pediam-me sempre se eu lhe apresentava alguém lá do prédio. Porque aquilo é um prédio de escritórios, todos os dias há gente a entrar e a sair. Conheço os vizinhos todos, mas a gente fala com o menino que está lá da portaria e vamos sair. E eles saíam, não saíam de mãos a abanar. Isto passou e um dia estava eu a São Luís do Maranhão e recebo um telefonema de um administrador do BCP e disse: menina, eu preciso que você me faça até ao fim de dezembro 2.000 peças de mão. Meu Deus, eu não estou preparada para isso, pois até agora ninguém aceitou. Portanto, já tinha contactado outras pessoas. Mas eu sei que a menina é minha amiga e vai fazer. Digo, mas não sou eu que vou fazer, isto precisa de muita gente. Acabei por fazer as 2.000 peças e por ter conta. Daí saber que agora não trabalho para o VCP, porque entretanto que sair, não estou a pedir nada, é preciso que se note, mas efetivamente os rapazes das agências onde eu vou, da agência, são notáveis. Só teve ali uma pequena coisa. É que chegou uma hora, mudavam tanto, e cada vez que eu tinha que entrar no banco, tinha que levar o bilhete de identidade na mão. Já ninguém nos conhecia. E um dia o meu marido fez esse reparo ao diretor da agência e eles acabaram por aparecer no escritório e agora já não estão mudando. Não sei se por eu ter reclamado. Obrigada e parabéns e Deus o ajude. Obrigado.